Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras elas falam pra gente que, chamando-nos à consciência e à conversão, né? A palavra de Deus nos ensina que viver a dinâmica do reino dos céus requer a capacidade de pedir perdão e perdoar, né? Como fala no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Pedir perdão e perdoar, né? Essa é a grande dinâmica do reino dos céus também. Uma das dinâmicas do reino dos céus. Então, a primeira leitura de hoje está em Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 a 12. Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 a 12. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como pela mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti, à vista deles, a parede, e tira-os para fora por ali. À vista deles, aos ombros os levarás, às escuras os tirarás, e cobrirás a tua cara, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para a mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão. Às escuras os tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde: Que fazes tu? Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus. Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está em meio dela. Dize: Eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o auxílio, não, para o exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes e sairá. A parede cavando para os tirarem por ela. O seu rosto cobrirá, para que com seus olhos não veja a terra. Então, como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, Ezequiel ele fala aqui, né? Deus fala aqui através do profeta Ezequiel, né? Que muitas pessoas, né, têm olhos para ver e não veem, né? Têm ouvidos para ouvir e não ouvem, né? Que existem pessoas rebeldes, né, que não ouvem a palavra de Deus, que não leem, né, que não colocam em prática a palavra, né? Então, nós somos chamados, né, à consciência e à conversão, né, através dessa palavra, né, através realmente da prática da vontade de Deus na nossa vida. Quem faz isso, né, realmente está em comunhão com Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35, depois o capítulo 19, versículo 1. Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35, depois o versículo 19, depois o capítulo 19, versículo 1. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos.
E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicasse. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a teu irmão as suas ofensas. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Então, essa leitura do Evangelho aqui, Jesus nos conta, né, a parábola do credor incompassivo, né? Um rapaz, um moço, estava devendo muito dinheiro e aí o patrão dele foi cobrar, né, a dívida. E aí ele queria até vender ele e a família, né, para que a dívida fosse paga. Mas aí o rapaz implorou para que ele não cobrasse a dívida, né? Por favor, não me cobre, eu não tenho dinheiro para pagar e tal. E ele teve compaixão, né? O patrão teve compaixão daquele homem e resolveu perdoar a dívida, ou seja, ele perdoou, né, a dívida do seu empregado. Aí, minutos depois, o empregado, né, encontrou o seu servo, né, uma pessoa que trabalhava para ele também, que também estava devendo para ele, né, que também tinha uma dívida. E aí, esse rapaz foi cobrar do seu empregado a dívida, né? E aí, né, do mesmo jeito que ele, o rapaz, tinha implorado para que o patrão não cobrasse a dívida, né? O servo desse rapaz também ele também pediu, implorou, né? Só que ao contrário do seu patrão, né? Esse rapaz não teve compaixão do seu empregado, né? E resolveu prender, né, o empregado para que ele pudesse pagar toda a dívida. E aí os colegas desse rapaz, né, que tinha tido a dívida perdoada, né, viram tudo, presenciaram tudo e foram contar pro patrão, né, pro patrão do rapaz. E aí o patrão do rapaz, né, chegou para ele e disse assim: Ué, mas eu te perdoei, por que você fez isso com o seu empregado, né? Você também estava devendo, você também estava devendo dinheiro para mim e eu perdoei a sua dívida. Por que você não perdoa a dívida do seu empregado também? Você é um servo mau, né? Então, o patrão mudou de ideia, né? Prendeu esse rapaz também, né? E exigiu, né, que a dívida dele, né, que a dívida que ele tinha com o patrão fosse paga. Então, o patrão perdoou a dívida do seu empregado, mas o empregado não perdoou a dívida, infelizmente não perdoou a dívida da pessoa que estava devendo para ele também, né? Então, é isso que acontece, infelizmente, né? A dinâmica do reino dos céus nos ensina que nós devemos perdoar, ser perdoados e perdoar também, né? Do mesmo jeito que Deus perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos erros, nós também devemos perdoar as pessoas, né, quando elas nos fazem mal, tá certo? Então,
a dinâmica, a grande mensagem, né, do Evangelho de hoje é perdoar, sermos perdoados, pedir perdão, né, e pedir perdão e perdoar também, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.